O Redação está de volta com o Lédio Carmona, com o Gabriel Dudziak e com o Jaime Júnior, que fala conosco ao vivo de Belo Horizonte. E agora pode soltar a sua voz aqui no programa. O Jaime transmitiu a decisão de ontem no Independência pelos canais Premier. Jaime, como é que você avalia a campanha do Galo enquanto rodando... O Jaime já está conosco ou não? Jaime Júnior, você está conosco? Tudo bem, Rizek? Fiquei sem palavras aqui, né, diante de uma final com dois grandes times do estado, uma final tão empolgante. Fiquei sem palavras, Rizek. Tá bem, Jaime. Vamos rodar os números da campanha do Galo? Conta pra gente, que análise você faz de Atlético Mineiro campeão com o Roger Machado levantando o seu primeiro troféu? É interessante porque o Atlético, nos 9 primeiros jogos do Campeonato Mineiro, venceu todos eles. Mas na 10ª rodada perdeu para o Cruzeiro. E a partir dali vieram críticas dos torcedores, de nós da imprensa. E aí o Atlético, a discussão naquele momento era: o Atlético não venceu o Godoy Cruz pela Libertadores, perdeu para o Libertad no Paraguai, não conseguiu vencer o Cruzeiro nos 2 primeiros jogos que fez contra o Cruzeiro no ano. Nesses jogos criou pouco. O Atlético naquele momento era o time que vencia as equipes do interior do estado, mas que não conseguia vencer os grandes jogos realizados até então na temporada. Aí veio o divisor de águas. Roger Machado resolveu mudar o sistema de jogo, deixando de jogar apenas com o Rafael Carioca à frente da primeira linha de defensores, e também teve a volta do Vitor ao gol do Atlético. Com essas duas mudanças, o Atlético passou a ser um time mais consistente defensivamente. Vimos isso nos 2 jogos contra o RT na semifinal e principalmente nos 2 jogos contra o Cruzeiro na grande decisão. O Atlético passou a ser um time mais confiável defensivamente. Tanto que no primeiro jogo, o goleiro Vitor não passou por apuros na primeira partida. O Cruzeiro não conseguiu entrar na defesa do Atlético. No segundo jogo, o Cruzeiro mais uma vez teve dificuldade no primeiro tempo. No segundo tempo, o Mano Menezes colocou o Ábila em campo. E aí o Cruzeiro até teve chances para marcar. Fez um com o Ábila e teve uma grande chance com o Thiago Neves. Não foi eficiente para marcar. O Atlético foi eficiente no contra-ataque, no primeiro tempo marcando com o Robinho e no segundo tempo marcando com o Elias. E teve até um outro contra-ataque no finzinho do jogo, quando o Casares poderia ter feito 3-1 e acabou desperdiçando uma grande oportunidade. O Atlético foi campeão porque teve, no momento certo, a evolução que a torcida esperava, principalmente defensiva. O Atlético ontem, por exemplo, entrou em campo com 3 volantes, mas jogou com Elias, que é um desses volantes, mais aberto pelo lado direito. Ele não fez um papel de volante, mas de um meia aberto pelo lado direito. E jogou ali o Atlético muito nas costas do Diogo Barbosa, né, que é uma aposta sempre muito grande do Cruzeiro ali pelo lado esquerdo. Peças importantes do Cruzeiro não apareceram tão bem nessa final, né, como o Arrascaeta, Rafael Sobis. E os jogadores do Atlético que não vinham aparecendo tão bem, né, Rafael Carioca, naquele momento crítico do Atlético que eu citei, Rafael Carioca era muito criticado pela torcida. Rafael Carioca subiu muito de produção desde que o sistema de jogo mudou. Elias também cresceu de produção. Ontem o Casares entrando no segundo tempo, quarta-feira na Libertadores ele foi titular, é um jogador que também cresceu de produção. Marcos Rocha cresceu de produção. A mudança do sistema de jogo deixou o Atlético melhor defensivamente e fez o time produzir melhor ainda também no ataque. Ponto para o Roger Machado. Ele venceu o duelo tático com o Mano Menezes e o Atlético com justiça foi campeão mineiro. Numa final em que não tivemos polêmicas de arbitragem. Ontem nós tivemos até um erro da arbitragem em relação a um gol legítimo do Robinho, num lance muito ajustado, muito difícil para a arbitragem, mas felizmente esse erro da arbitragem não influenciou no resultado final. O Cruzeiro reconhece que o Atlético foi melhor e realmente foi. Agora, o Jaime, o Galo foi melhor na final. Nessa reta, nas últimas 2, 3 semanas, a gente tem elogiado muito o desempenho do Atlético, mas até, por exemplo, um mês atrás, a gente elogiava mais o Cruzeiro do que o Atlético, né? Pela vantagem que o Cruzeiro tinha direta contra o rival. Embora o Galo tenha feito a melhor campanha do campeonato, eu via muito mais elogios à organização do Cruzeiro do que ao Galo. O que mudou nesse meio tempo aí para o Galo ter o seu desempenho também tão elogiado, a exemplo dos números que sempre foram bons do Atlético na temporada?
Se você se lembrar, Rizek, é interessante observar que nos 2 primeiros jogos da temporada entre Atlético e Cruzeiro, o Cruzeiro era o time que se colocava mais atrás, defendia bem, conseguia roubar a bola, e o Cruzeiro tem uma transição muito rápida, um contra-ataque muito rápido. E aí o Cruzeiro conseguiu levar a melhor nos 2 primeiros jogos do ano. O Roger Machado, o que fez para os 2 jogos da final? Ele tinha a vantagem de jogar por 2 empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. Ele não precisava se expor, então ele inverteu-se a situação. O Atlético deixou o Cruzeiro ficar com mais posse de bola. E o Atlético, que esperou, marcou bem, marcou muito bem, e aí o Atlético é que saiu no contra-ataque. O que o Cruzeiro fez com o Atlético nos 2 primeiros jogos, o Atlético fez agora com o Cruzeiro nesses 2 jogos da final. Vamos ouvir personagens do Galo sobre a conquista. O time, desde o começo do campeonato, foi o time que melhor jogou. Viemos com a vantagem, a gente soube jogar o primeiro jogo tranquilo para decidir em casa no segundo. Acho que está todo mundo de parabéns, né? Conquista importante, a gente espera que seja a primeira de muitos. Título é título. A gente só dá a maior grandeza para ele quando a gente perde. Independente se é estadual, se é aqui no Atlético, se for no meu outro clube, o importante é ser campeão sempre. Foi a melhor pré-temporada que eu já fiz na minha vida. Meu melhor início de carreira. A gente se desdobrando, ajudando, correndo. E agora nesses 2 últimos jogos ele deu um nó tático aí que ele pediu pra gente fazer, foi diferente. E porque a gente sabia, principalmente no primeiro jogo, que aqui dentro, aqui no outro é difícil. Muito feliz, muito satisfeito do dever cumprido, né? Mas acima de tudo, de todos aqueles que estiveram envolvidos na decisão e no trabalho desde o começo do ano, né? Com um planejamento muito minucioso, para que a gente pudesse chegar no dia da decisão com a maior parte dos nossos jogadores disponível e muito bem preparados para decidir bem. Ô Jaime, tem atleticano me cornetando aqui no Twitter porque eu disse que o jogo foi equilibrado, ofereceu possibilidades de uma vitória cruzeirense. Você que transmitiu e viu com muito mais atenção do que eu, numa escala de 0 a 10, na sua opinião, o quanto o Galo foi superior nos 2 jogos da final sobre o rival? O primeiro jogo, o Atlético foi para o Mineirão se defendendo muito bem. O Cruzeiro não conseguiu criar nenhuma chance clara de gol. Já o Atlético naquele jogo, apesar do Cruzeiro ter finalizado mais, mas finalizou sem grande perigo. O Atlético não, nos poucos contra-ataques que teve, foram 2, o Atlético chegou com muito perigo no primeiro jogo. Já no segundo jogo, primeiro tempo, de novo o Atlético se defendendo muito bem e o Cruzeiro não conseguindo criar, não conseguindo entrar na defesa do Atlético. Mano Menezes reconheceu isso ontem. No intervalo, o Mano Menezes colocou o Ábila. Tem muitos cruzeirenses entendendo que o Ábila deveria ter começado o jogo de ontem. Porque quando o Ábila entrou, foi o melhor momento do Cruzeiro. O Cruzeiro empatou o jogo e depois teve uma bola com o Thiago Neves que cabeceou para fora. Nessa bola, o Cruzeiro poderia ter feito 2-1. Ali o contexto do jogo poderia ter mudado, mas o Cruzeiro não foi eficiente. Aí o Roger Machado foi muito eficiente, porque ele percebeu que houve uma queda física do Otero, ele colocou o Michael Suel no jogo, para jogar mais uma vez ali pelo lado esquerdo, e colocou o Casares no lugar do Robinho. O Robinho teve uma queda física, já não estava jogando tão bem como no primeiro tempo, e o Casares entrou solto, entrou fazendo uma grande partida. Logo no primeiro lance ele faz uma boa jogada pela direita, no segundo ele recebe a bola do Marcos Rocha, que jogou muito bem mais uma vez ontem, ele toma a bola, começa a jogada dando uma meia-lua no Diogo Barbosa, entrega para o Casares, aí gol do Elias. Então houve momentos dos 2 do clássico e o Atlético foi mais eficiente, por isso justa a conquista. E meus amigos, projetando o Campeonato Brasileiro para Galo e Cruzeiro, eu vejo com bons olhos a dupla, e vocês? A dupla, não só o Galo. Se você comparar com cenários parecidos, Minas Gerais com o Rio Grande do Sul estão muito mais acima hoje. Time pronto, né? Time pronto. E qualidade também, acho. E qualidade. Acho que são 2 times que vão... O Atlético acho que briga pelo título, o Corinthians, o Cruzeiro, eu estou em dúvida se briga pela Libertadores ou se consegue chegar ao título também. Mas os 2 em cima na tabela. Os dois em cima na tabela. Eu acho que os 2 brigam por título. O Atlético tem um elenco muito qualificado, né? Com atletas individualmente capazes de decidir jogos. E o Cruzeiro tem um elenco muito bom também. E um trabalho que vem desde o ano passado. Passam muita confiança. Os 2 treinadores são muito bons. E o Mano, mais tempo de trabalho, né?
E é algo que a gente fica cobrando e que faz diferença. Agora, ele tem que resolver um pouco a questão ofensiva, né? O Cruzeiro chuta pouco para gol, de vez em quando se contenta com pouco. Por isso que eu acho que o Ábila era importante tê-lo como titular. Eu discuto um pouco isso. Mas é uma filosofia do mano, né? É isso. E Jaime, para a gente fechar contigo, em Minas Gerais, que projeção se faz para a dupla no Campeonato Brasileiro que começa nesse fim de semana? Acho que o torcedor do Atlético nesse momento naturalmente está mais animado, porque o time vem da conquista e vem de um crescimento que é importante. Fred elogiou a preparação física do Atlético, elogiou a pré-temporada do Atlético, que realmente é muito boa. Lembram-se do ano passado que a gente falava muito dos jogadores do Atlético que vinham se machucando demais. Esse ano o Atlético não tendo tantos problemas assim com os jogadores machucados. A turma está inteira aí para a temporada. A preparação física com o Carlinhos Neves, né, que foi coordenador técnico ano passado, voltando à frente ali, tomando frente ali da preparação física, é outro time, assim, em termos físicos. O atleta está muito bem preparado fisicamente. E em relação ao Cruzeiro, acho que o torcedor do Cruzeiro pode esperar, sim, um bom campeonato brasileiro do time, principalmente por um fator, por causa de um jogador que não esteve nessa reta final porque estava machucado. E ele é muito importante para o time do Cruzeiro. Estou falando do Robinho. Sem o Robinho, o Cruzeiro teve uma queda ofensiva. Quando ele puder voltar, e logo ele vai voltar, aí eu acho que o Cruzeiro, acho até que ele pode voltar aí para o fim de semana, para a estreia do Brasileirão contra o São Paulo. Acho que com o Robinho no time, o Cruzeiro voltará a ter um crescimento. Já que com a saída dele, o Cruzeiro teve uma queda de rendimento, o Mano Menezes precisa também encontrar um jogador que o substitua bem para que o Cruzeiro tenha uma boa temporada até o fim, né? Jaime, grande abraço a você e até a próxima. Até a próxima, pessoal.